Regularmente encontramos um grupo de pessoas que a sociedade nem sempre consegue enxergar. São os moradores de rua. E para eles é essencial que a justiça encontre caminhos que assegurem seus direitos. Acompanhe. Viajando como um cometa, vou seguindo para a luz, caminhando lado a lado com Jesus. Sem Jesus na minha vida, eu não consigo ser feliz. Quero muito sua graça, amor e paz. As pessoas passam por eles como se isso fosse natural, né? Elas não existem, elas não são visíveis. Só enxergam quando algum fato vem incomodá-las. Aí ele se torna visível, mas é para expulsar e não para acolher. Ninguém gosta de ver isso na sua praça ou na marquise do seu edifício. Convive com ele, os enxerga, mas quer fazer igual como se fosse uma sujeira, empurrar para debaixo do tapete. Eu acho que é muita perseguição na rua, né? Se o governo, pelo menos, o Brasil tem tanta terra, se o governo, pelo menos, montasse uma fazendona, e tem muita gente querendo trabalhar, né? Eu mesmo sou jardineiro. Cadê a oportunidade que ninguém dá? Eu já andei para muitos estados, pelo estado do Brasil, trabalhando. Eu conheço o Rio, São Paulo, São de Maranhão, Fortaleza, Salvador, Guarapari, Vitória do Espírito Santo. Eu estive em Goiás, Goiânia, Guianese, Anápolis, Pirinópolis. Há uma consciência coletiva dos pobres, no sentido de dizer assim, não vale a pena pelear pelos nossos direitos na justiça. Nós sempre vamos perder. Eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer trabalho, para qualquer atitude de resgate dos direitos dessas pessoas. É elas poderem se sentir, né, sujeitas de direito, sabe? Porque as perdas que elas já viveram foram tão fortes, tão profundas, que elas perderam exatamente esse sentimento de que são pessoas com direitos, com dignidade, com direito ao respeito, com direito a ter direitos. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Então ela é uma lei onde descreve os direitos e as formas como as pessoas podem acessar essas políticas públicas. Todos os municípios brasileiros, eles têm que se adequar a esta maneira de atender a população até para conseguir seus financiamentos. Na verdade, existem algumas políticas públicas que podem vir a atingir. Nós, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, ele tem uma faixa de renda que atingiria exatamente essas pessoas, que ela está sendo muito deficitário esse programa, porque a faixa de 0 a 3 salários mínimos. Então não houve muito interesse por parte das construtoras de construir moradias para esse perfil de público. O fato de o morador de rua estar em situação de penúria, de pobreza tal que o obrigue a pernoitar na rua, a viver na rua, tal fato, em absoluto, não lhe retira qualquer dos direitos que a Constituição da República lhe concede, que as leis do país lhe concedem ou garantem. A função da assistência social é uma função de garantir direitos. É a função de proteger o cidadão e dar a ele condições de superar a situação de vida nas ruas. Então a nossa missão não é a de julgar o morador de rua, e sim de dar a ele condições de enfrentar a miséria ou o abandono que ele está enfrentando. Não, se dá um lugar de nós ficar assim, que não tem ninguém para prejudicar nós não gostamos de droga, esse negócio, nós não gostamos de ficar não, por isso nós não fica lá embaixo. Não é difícil sair da rua, muita gente consegue sair da rua. O difícil é manter fora muito tempo, porque, por exemplo, se eu estiver trabalhando, eu perco o emprego, aí eu estava morando de aluguel, eu volto para casa do meu pai. A pessoa que está trabalhando, às vezes usa bebida, perde o emprego, o patrão às vezes não tem paciência com a pessoa porque chegou alcoolizado, porque não foi trabalhar algumas vezes, aí a pessoa perdeu o emprego, não tem lugar para ir, rompeu os vínculos com a família, o retorno dele para o albergue. Ainda tem muito a ser feito nessa questão urbanística e de acesso à moradia, né? A Prefeitura de Belo Horizonte agora criou um fórum, né, de discussões, até o Ministério Público vai participar, que está sendo criado até um comitê
para verificar como é que pode se tratar essa questão de moradia e população de rua, né? A própria Polícia Militar também tem demonstrado interesse, porque ela é muito acionada, às vezes, para, né, atender ocorrências envolvendo essas pessoas ou reclamação de moradores com a presença dessas pessoas. Então, assim, existem boas iniciativas, mas ainda falta muita coisa a ser feita. A gente queixa da falta de diálogo entre as políticas. As políticas são fragmentadas. Então, a grande queixa hoje, dentro do Fórum das Organizações de Direitos Humanos, é por uma intersetorialidade das políticas, que a política de moradia dialogue com a política urbana, de controle urbano, que dialogue com a assistência social, que dialogue com a saúde, né? E a gente percebe que isso não acontece. Vim para cá de Brasília para cá, de Brasília para cá, eu estava sem documento nenhum. Agora estou começando a tirar meus documentos novamente. Mas eu acho que a pessoa tem que tentar o melhor. Você acha que a convivência aqui dentro é tranquilo, o pessoal é tranquilo? A convivência aqui é tranquila e meio conturbada, né? Porque tem muita gente que gosta de confusão, e a gente que não gosta de confusão já fica mais afastado, né? E eu acho que muita gente aqui tem o pensamento de vencer na vida, outros não. Agora, o meu pensamento é de vencer, ser um vencedor, não ser um derrotado. Eu sou um menino inútil aqui. Graças a Deus tem pessoas que estão me ajudando. Sobre comida e algumas coisas, eu estou alimentado. Mas eu estou na rua. E eu não sou de rua. E as pessoas, de uma forma geral, podem contribuir. Podem olhar para essas pessoas, perceber a riqueza delas, e elas têm um olhar sobre a cidade que nós também precisamos reconhecer, sabe? Que olhar é esse? Que cidade é essa que nós estamos criando? Que cidade nós queremos ter para o nosso futuro, para o nosso presente, né? Vou prosseguir junto ao Senhor, glorioso, poderoso, amoroso, é o nosso Senhor. Veja agora a história de pessoas que encontraram nas ruas a saída para resgate de sua cidadania. Ultimamente, que não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Assim que eu me sinto nas ruas, às vezes quando saio do albergue, né? Você não sabe para onde vai, você fica meio... O que eu vou fazer agora? De 7 horas da manhã tem que estar na rua. Ter uma casa é o sonho de milhões de brasileiros. Entre eles estão centenas de moradores de rua. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Casa e trabalho. Muitas pessoas em situação de rua só encontram como opção de trabalho catar lixo. Não pode nem falar lixo, né? Eu acho que esse é trabalho e renda, né? É matéria-prima. Ela é extraída da natureza, né? Você não vai ao supermercado fazer uma compra e traz sacola de lixo para casa. A gente que faz virar lixo. 46%, 47% seria um dado preciso dessa população que cata. E o restante dessa população faz o quê? Então, o restante dessa população, ele toma conta de carro, né, o chamado flanelinha, né, ele faz alguns bicos. Foi o material reciclável que transformou esta ex-moradora de rua em personalidade mundial. Então, a senhora ficou famosa? Não, é luta, é luta. O que marcou mais foi da ONU, né, foi convite da ONU para falar 5 minutos sobre a Asmari, e a da Revista Crowd, que eu cheguei a ser uma das finalistas da Revista Crowd. E o prêmio Unesco, Trabalho Social e Meio Ambiente. Tudo isso depois de fundar, junto com outras 20 pessoas, a Asmari, Associação de Catadores de Papel e Materiais Recicláveis da capital mineira. O segredo da Asmari é que ela trouxe para nós a cidadania. Antigamente nós vivíamos na rua, correndo de fiscal, de polícia, e não tinha reconhecimento nenhum, porque a gente nasce cidadão legado o tempo todo. Com a Asmari, a gente recobrou cidadania, autoestima e trabalho. A Asmari é referência internacional em reciclagem. Hoje, são 230 associados e a renda de cada família gira em torno de 1 a 6 salários mínimos. A Asmari, além de contribuir para a atividade de reciclagem, ela auxilia, né, esses catadores, faz esse auxílio jurídico, busca convênios
busca assessoria de assistência social. Então, amplia o foco, não se resumir na questão da reciclagem, né? Eles têm um lema que, além de reciclar lixos, pretendem reciclar vidas. E é aí que entra a atividade, em parceria também com a Pastoral de Rua, de auxílio e assistência social a essas pessoas com trajetória de rua. A instituição recolhe, em média, 450 toneladas de lixo reaproveitável por mês. Em 20 anos, a Asmari já salvou quase 1 milhão de árvores. Ela sobrevive com o lucro da venda de papel e plástico e com repasse de verba da prefeitura. Mensalmente, a Secretaria de Ação Social destina R$60 mil para a associação. Dinheiro, como explica este advogado, que já foi disputado na Justiça. Por atraso no repasse da prefeitura, a Asmari também atrasou o pagamento de um fornecedor. A empresa, então, pediu no judiciário o bloqueio da conta da Asmari. Sim, recentemente foi feita uma conciliação, né, em audiência na 17ª Vara Civil. Chegamos a um acordo de pagamento parcelado do débito, que girava em torno de R$90 mil. Né. Problema resolvido, a instituição continua mantendo a divisão de lucros por produção de cada catador e ainda mantém um centro cultural, o Reciclo. Um projeto de transformar o Reciclo numa empresa, né. Voltar o Reciclo para uma atividade empresarial para gerar lucro esse que vai ser revertido para a Asmari, né, para a consecução dos fins da Asmari. Elisângela morou na rua, trabalhou com reciclagem e foi garçonete no Reciclo. Eu não tinha nenhum caminho, a Asmari significou muito, muito. Porque é ali que eu tive disciplina, horário das coisas e saber dividir o meu ganho, né, que eu tinha que dividir para estar atrás do meu filho e para me tratar. Ela deixou a cooperativa, mas foi graças a Asmari que abandonou também as ruas, organizou a vida e conseguiu ampliar horizontes de trabalho. No final que a gente sai da Asmari, a gente pensa assim, não aprendi nada. Mas no dia a dia você vai falar, engraçado, isso eu fazia na Asmari, eu tenho que fazer aqui em casa. E hoje em dia, eu sinto orgulho de entrar no supermercado e comprar um pacote de arroz. Tem gente que acha que isso é normal, para mim não era. Assim como Elisângela, Maurício também ganhou dignidade produzindo material reciclado na associação. Hoje eu sei que eu sou um cidadão comum, como qualquer um outro, né, que eu tenho direito, meu direito é igual ao todos. Eu tenho direito de ir e vir, direito de comprar, e se eu tiver dinheiro compro, mas não gosto de comprar fiado, eu gosto de comprar à vista. Né, passa um pouquinho de aperto, mas eu gosto de comprar à vista. Então, mas me ensinou tudo isso e também a valorizar também o meio ambiente. O principal sonho realizado do Maurício foi aquele desejo comum, a casa própria. Quando os outros falavam comigo que eu morava aqui na rua, eu queria ter conta para pagar, eu queria ter uma conta de telefone, conta de água, conta de luz para pagar. Hoje eu tenho até demais, então hoje eu agradeço muito a Deus por isso. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.